Voltei. Antes de eu entrar aqui no assunto de história, só fazer logo antes que eu esqueça a carta. Tá vendo? Eu peguei uma folha direitinho. Vocês vão dobrar. Tá vendo? Dobrou um pouquinho. Tá vendo? Vai passar cola na parte menor. Ó, cola. Vocês vão passar na parte menor. Ó, não sei se dá pra vocês verem. Cola. Do outro lado também. Cola. Já passou cola dos dois lados aqui no cantinho. Colou. Só no lado, hein? Não pode passar em cima. Se passar em cima, vai fechar o envelope. Tá vendo? Ó, já tá um envelope, ó. Tá vendo? Já tá assim. Fez a cartinha, escreveu a cartinha bonitinho. Vamos supor que meu antigo envelope é a cartinha. Escrevi. Dobrou. Colocou dentro do envelope. Fechou o envelope. Quem tiver adesivo, aqueles adesivos de caderno, pode colar aqui. Vai ficar bonitinho. Mas tem que passar cola aqui também, tá? Como nós não vamos colocar esse envelope, né, no correio, não precisa passar a cola aqui, pra mamãe depois conseguir tirar foto. Pode deixar assim fechadinho, vou deixar abertinho. A não ser que minha mãe primeiro tire a foto antes de colar. Aí pode passar a cola aqui e deixar guardado para quando voltar às aulas você entregar pessoalmente sua cartinha do seu amigo, tá bom? E coloca aqui é o verso, que são os dados de quem tá mandando, do remetente. Aqui são os dados para onde vai, destinatário. Tá? O verso é onde está a capinha do negócio. Bom, só isso que eu peguei ainda de português. Agora vamos lá, história. Página 176. Toda cidade tem uma história para contar. Você já parou para pensar nas mudanças que ocorreram aos longos dos anos na cidade que você vive? Pois é, nem sempre ela foi assim. Certamente, quando você se reúne com familiares, seus parentes mais idosos devem comentar que na época em que eles eram crianças, tudo era bem diferente. Com o passar do tempo, as cidades vão passando por modificações em suas ruas, seus bairros e em suas construções em geral. Entretanto, algumas de suas construções vão sendo preservadas, e é por meio delas que conseguimos resgatar muito da sua história. Compare as fotos a seguir. Aí vocês estão vendo duas fotos. Uma do elevador Lacerda, em Salvador, em 1934, é a figura 1. A figura 2, em 2017, do elevador Lacerda. Reparem a diferença da figura 1 para a figura 2. As imagens mostram em diferentes épocas o elevador Lacerda, um dos símbolos da arquitetura de Salvador, que fica na Bahia. Repare que na figura 2, aparece ao lado deles mais construções do que na figura 1. Prova que o tempo traz mudanças na paisagem. Apesar disso, o elevador se encontra preservado até os dias de hoje. Quando falamos que as cidades têm histórias para contar, devemos pensar que, no Brasil, encontramos um grande número de cidades, fundadas em diferentes épocas e lugares e capazes de guardar diferentes e interessantes histórias. Página 177. Conheça um pouquinho dessa história. A princípio, todo o nosso país era habitado pelos indígenas, mas não foram só eles que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Com o decorrer dos anos, vieram para cá os portugueses para colonizar o Brasil,
e se fixar nele. Mais tarde vieram os italianos, alemães, japoneses, africanos e muitos outros povos. Assim começaram a se formar os povoados, depois as vilas e mais tarde as cidades. Com todas essas diversidades de povos, as vilas e depois as cidades foram tendo características e histórias próprias. Assim como você tem sua história e ao longo da sua vida conhece seus antepassados e sua trajetória, todas as cidades e todos os bairros têm uma história para contar. Inclusive a cidade e o bairro onde você mora ou onde fica sua escola. Em nosso país, encontramos cidades que ainda mantêm uma arquitetura antiga, convivendo com o que há de mais moderno. É na parte antiga da arquitetura da cidade que podemos descobrir muitas histórias, não só as histórias das pessoas que nela viveram, como também a da própria cidade. Aí tem a menininha falando aí. Podemos dar o exemplo a história de uma das maiores e mais populosas cidades brasileiras, São Paulo, que vocês estão vendo na foto. A tia vai só falar sobre isso hoje, tá? Não vou ler tudo, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. E tem bastante coisa para ler até chegar nos exercícios. No próximo dia de história, eu leio mais um pouquinho, tá? E não tem atividade na apostila, mas tem uma atividade aqui no vídeo. Eu quero que vocês conversem com o vovô, vovó, papai, mamãe, quem tiver aí, e pergunte como era pago antigamente. O que mudou que antes não tinha e hoje tem, ou que antes tem e hoje não tem. Pergunta, fala o que é e escreve no caderno. Quem tá com caderno, quem não tá com caderno, escreve uma folha. A diferença de antes e depois e me manda foto. Como era pago, o que tinha, o que não tem. Um exemplo. Antigamente não tinha a ponte de ferro perto da água de Santo Antônio. Só tinha uma. Hoje tem duas. O que mais que mudou? Antigamente não existia tal parte, hoje tem. Ou antigamente tinha tal parte e hoje virou construção. E se por acaso alguém tiver foto, alguma coisa assim, também pede pro papai mostrar pra vocês, papai e mamãe, tira foto e manda pra mim, pra gente começar a estudar a diferença de antes da nossa cidade e de agora, tá bom? Meus amores, por hoje é só, não é muita coisa, tá? Mas foi mais tranquilo, até porque vocês têm o dever de inglês pra poder fazer também, então já não passou muita coisa. Um beijo, fiquem com Deus. Tô com muita saudade de vocês, tá? Vontade de amassar, assim, esmagar bem forte vocês. Enfim, tia Dani ama muito vocês, tá? Um beijo pra vocês. E se cuidem. Lavem as mãos. Beijo, meus amores.